Ministério da Cultura e Petrobras apresentam. Oi, está começando a temporada de julho do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Nesse mês em que o 451 MHz comemora 6 anos, o podcast vai entrar em modo férias. É isso aí, o pessoal me deu um descanso aqui. Mas a gente não vai te deixar na mão, pelo contrário. Enquanto a gente descansa por uns dias, a gente vai publicar uma temporada especial de 15 episódios com algumas das melhores mesas da Feira do Livro 2025, que aconteceu agora no mês de junho em São Paulo, lá na Praça Charles Miller, no Pacaembu. Ou seja, dia sim, dia não, vai ter um episódio novo do 451 MHz no ar. Eu já vou te falar um pouco mais sobre quem vai estar por aqui nesse próximo mês, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio do Ministério da Cultura e tem apresentação exclusiva da Petrobras. A nossa temporada de férias tem Cidinha da Silva, Lola Aronovitch, Elisama Santos, Mary Del Priori, Amara Moira e muitos outros convidados e convidadas que passaram aqui pelos 9 dias do nosso festival literário. No episódio de hoje, você vai ouvir a autora paulistana Aline Bey e a escritora e tradutora potiguar Bruna Dantas Lobato. Na mesa Entre Nós, lá da Feira do Livro 2025, a Aline, que lançou seu terceiro romance, e a Bruna, que fez a sua estreia na literatura, pelo menos no romance, porque era uma grande tradutora, inclusive premiada, conversam sobre as filhas, mães e avós que são as protagonistas dos seus livros. A conversa foi mediada pela jornalista e pesquisadora Paula Jacó. Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? É uma honra para mim estar aqui com essas duas grandes autoras. Eu vou fazer uma breve apresentação delas, apenas para ficar registrado, mas acho super importante isso. A Bruna Dantas Lobato nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1991, e mora nos Estados Unidos desde 2011. Teve sua ficção publicada nas revistas The New Yorker, Guernica e The Common. Traduziu para o inglês livros de Caio Fernando Abreu, Jefferson Tenório e Giovanna Madalosso, e recebeu o National Book Award em 2023 pela sua tradução de A Palavra que Resta, do Estênio Gardel. Horas Azuis é seu primeiro romance. Bem-vinda, Bruna. A Aline Bey nasceu em São Paulo em 1987, é formada em Letras pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Artes Cênicas pela Célia Helena Centro de Artes e Educação. É pós-graduada em Escritas Performáticas pela PUC-Rio. É autora dos romances O Peso do Pássaro Morto, Pequena Coreografia do Adeus e Uma Delicada Coleção de Ausências, que é o novo livro dela. Ambos os livros aqui são publicados pela editora Companhia das Letras. Queria pedir uma salva de palmas para as autoras. Vamos lá. O nome dessa mesa é Entre Nós, ressaltando a presença de filhas, mães e avós nas narrativas dos novos livros escritos por vocês duas. Então, eu queria começar essa conversa com um motivo para vocês se interessarem por essa relação fraternal e como que vocês exploraram essa temática. Pode começar, Bruna. Eu sempre li muita literatura feminina no geral, todo tipo de literatura, mas às vezes a feminina meio que fica, né, por baixo do tapete, assim. E eu sentia muita falta de livros que falassem do relacionamento de mãe e filha com amor e com carinho, e não só com ressentimento. E foi mais ou menos daí que me deu muita vontade de escrever sobre como é ser filha. Eu também li muitos livros sobre o que é ser mãe, como é as dificuldades e dores disso, mas quase nada sobre ser filha, que, para mim, envolve devoção e obrigações, e é um papel complexo. E comecei a ler e ler, procurando por esse livro, e mais ou menos descobri que não existia, não o livro que eu queria, que eu estava procurando no momento. E foi assim que eu comecei a escrever esse. No meu caso, eu escrevo sempre a partir das minhas obsessões. E essas obsessões, elas nem sempre estão tão claras. Elas começam a se revelar no próprio gesto da escrita, no ato da escrita. Mas também essa revelação, ela se dá por completo depois da publicação, que eu vou ter uma notícia mais clara do que eu fiz, sobre o que eu escrevo. As leitoras e leitores vão me contando. Parece óbvio para quem lê, mas para quem escreve, pelo menos no meu caso, que estou tão perto do material, eu sinto sempre
sempre uma espécie de película de névoa e engano. Eu acho que estou escrevendo sobre uma coisa determinadamente, de repente eu vejo que eu estava escrevendo sobre uma outra coisa. Eu gosto muito dessa revelação. E a maternidade, as relações familiares são uma obsessão bastante profunda para mim. Tanto que eu escrevi meus 3 primeiros livros em torno dessa obsessão, com papéis que vão se invertendo, inclusive dentro da própria função. Então, uma filha é mãe da mãe, muitas vezes ela é a avó da mãe, a mãe é filha. Enfim, a gente sabe como essas relações se metamorfoseiam de acordo com as circunstâncias. E isso é muito bonito também das relações familiares, né? O que é desconhecido e que vai sendo descoberto, em alguma medida, pela circunstância. Super. E, Bruna, no seu livro tem isso também, né? Dessa mãe, dessa filha que estão se relacionando, enfim, mais digitalmente do que fisicamente, né? Por ela ter imigrado. Mas existe, em determinado momento do livro, fica dúbio, né? Esse lugar de quem cuida de quem, né? Você pode comentar um pouco sobre isso? Sim, enquanto você estava falando, eu estava concordando com tudo. Ser filho, principalmente à medida que o tempo vai passando e você vai crescendo e tem essa troca de papéis, é uma coisa tão dolorosa, né? Você primeiro tem que ter esse momento, acho, da vida adulta, que é quando eu descobri que meus pais são pessoas próprias e pessoas, portanto, cheias de falhas e que são bem humanos. Então, eu queria escrever a personagem da mãe com essa perspectiva de que, antes de ser mãe, ela é uma mulher e ela tem a vida dela e sua própria jornada. E a filha também tem sua própria jornada. E isso de, talvez, ter que cuidar de uma mãe, ou de que, às vezes, se sentir mais mãe do que filha, e o desconforto que vem com isso, mas também alguns confortos que aparecem. E a mãe também ter que, agora que a filha dela é adulta, pensar, tem como ser uma mãe sem filha, e, no caso dela, uma mãe sem mãe. A avó da história também faleceu. Eu tentei criar essa troca de papéis, essa inversão de papéis de várias formas diferentes ao longo do livro e mais ou menos mostrar que um papel como o de filha ou um papel como o de mãe envolve tantos outros sempre e a gente meio que tem que estar se metamorfoseando à medida que as coisas vão aparecendo. Isso era importante para mim, em vez de dizer ser filha é isso aqui e dar uma resposta pronta. Porque daí não tem como ser verdade, né? Não é uma coisa estática. Claro, com certeza. E acho que tem muitas semelhanças, enfim, eu indico vocês lerem os livros próximo um do outro, não importa a ordem, porque eles são trazem temas bem importantes. Mas, Aline, a sua também tem uma ausência, né, que está até no título do livro, mas a ausência aqui é da avó e no seu livro, no caso, é da mãe, né? Então, como que vocês duas trabalharam com essas lacunas? Porque, no fim das contas, por mais que elas não estejam presentes, a ausência delas se faz presente também na história, né? Quando eu comecei a pensar uma delicada coleção de ausências, me veio primeiro 3 mulheres, que são as 3 mulheres presenças no livro. Uma bisavó, de nome Filipa, uma avó, de nome Margarida, e uma neta, de nome Laura. E eu comecei a me perguntar onde estava a mãe. E, quando eu me perguntei isso, veio esse nome, Glória, que, por si só, já é uma metáfora. E eu também venho do teatro, né? Então eu adoro ler dramaturgia, é um procedimento que eu tenho até hoje, uso, adoro, recomendo as pessoas a lerem mais dramaturgia. E tem uma peça em especial que eu amo, que é um dos meus autores favoritos, que é Esperando Godot, onde tudo é bordado a partir de uma ausência que se impõe no tempo e espaço, e, inclusive, permeia a ação desses 2 personagens da dramaturgia. E essa ausência, que também abre espaço para um simbolismo, que a gente pode interpretar isso de diversas maneiras, né? E eu gosto sempre de metáforas, eu acho que é um ótimo recurso poético para a interpretação de uma trama. Eu percebi que a Glória não estava, e, num primeiro momento, eu não sabia exatamente por quê. Eu escrevi o livro para descobrir, e acabei descobrindo, de fato, que não vou contar para vocês lerem, mas foi muito bonito trabalhar com essa presença fantasmagórica de alguém que é imaginada no texto, que é evocada, especulada, e que não tem um lugar para dizer quem ela é por si só, né? Porque isso também é uma dor imensa. Esse eu que é tramado, imaginado pelas outras pessoas, é um eu que não pode se defender, que não pode dizer de qual território ele vem. Então, eu quis também trabalhar isso, né, nessa especulação, e a relação das outras personagens com essa ausência.
Acho que eu vou ter que dar um pouquinho de contexto assim, sobre o que o meu livro se trata. É sobre uma filha imigrante morando sozinha nos Estados Unidos para cursar a faculdade. Ela está bem no começo da faculdade. E a mãe dela, que ficou em Natal, no Rio Grande do Norte, também morando sozinha. Ela perdeu a mãe faz pouco tempo, agora a filha foi embora. Então, para mim, também era um livro sobre ausências, sobre pessoas dos dois lados da tela se comunicando pelo Skype. Aí já diz mais ou menos em que período tá também, que Skype agora é uma coisa do passado, mas e ter uma ausência que é tão marcada na vida delas que meio que se torna uma presença por si só. A casa da mãe tem esses artefatos assim de uma outra vida que não é mais a vida delas e tudo mais. E eu estava pensando como que se escreve uma ausência o tempo todo. Como que você escreve uma coisa que não está lá? Existe uma forma de colocar isso? Tem como escrever isso pelo diálogo? Tem como... E também sem apelar assim, uma nostalgia que seria meio que gratuita e não iria servir o que eu estava tentando fazer. E eu encontrei algumas formas de escrever a ausência com diálogo, com silêncios, com coisas não ditas. E foi mais ou menos o que você estava dizendo, que às vezes a gente não sabe sobre o que a gente está escrevendo ou até onde vai, até finalmente ter sido executado e já ter aparecido na minha frente. Mas, quando eu descobri isso, quais eram os símbolos das ausências da vida delas e que coisas marcavam essas ausências, e se existia uma forma de eu escrever uma coisa que não está lá, o livro já estava praticamente pronto. E tem uma coisa que acho que puxa um pouco dos dois livros, que me parece, pelo menos a leitura que eu tive, é que essa ausência torna o livro como se ele fosse um suspense, mas não um suspense policial, né, que a gente tem assim no nosso imaginário, mas um suspense da vida mesmo, né? Quem é essa pessoa? Que doença que ela tem? Sabe assim, são respostas que não são respondidas necessariamente no livro, mas que elas ficam ali em suspenso. Então, como trabalhar com essas perguntas que vocês mesmas não respondem na história? Pensando aqui no livro do Piglia, Formas Breves, que ele fala sobre as teses sobre o conto, e ele diz que todo conto conta duas histórias. E tem, quando eu li esse livro, eu fiquei muito intrigada, porque eu sou alguém que gosta de embaralhar os gêneros, né, ao meu modo sempre. Então, um pouco de poesia, um pouco de dramaturgia, um tanto de oralidade, um tanto da prosa, e eu vou misturando tudo isso no meu caldeirão. E eu pensei, será que é possível, então, um romance também ter uma história subterrânea que vai fervendo embaixo do texto, e vai de vez em quando, porque está fervendo, borbulha para cima e estraga a forma que está posta de forma plana na folha, e a gente vai entrevendo uma coisa que está por baixo sem saber ainda nomear o que é isso. Esse foi basicamente a imagem fundamental da trama desse livro para mim, sabe? Trabalhar com a ausência a partir de uma história que está na sombra da história que está sendo contada, porque A Delicada também é um livro que se passa num presente contínuo, e eu acho que essa questão do presente, até estava falando com a Bruna sobre isso, que ela estava dizendo, bom, estou viajando tanto, estou fazendo tantas coisas que eu não estou nem conseguindo elaborar. Se elabora depois que se vive, quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente escreve sobre isso. Então, no momento em que se vive, há uma opacidade do que está sendo vivido pelo corpo, né? E eu queria que isso, de certa forma, também estivesse no texto, mas que o leitor não perdesse de vista que o que eu estou contando ainda não foi nomeado, mas será. Então, foi um trabalho super difícil, mas muito interessante e diferente dos outros dois que eu publiquei. Eu penso muito assim no que faz um enredo, e penso também que enredo, a ideia que a gente tem do que é um romance, que tem que acontecer todas essas coisas, e tem que ter um evento, e tem que ter um conflito e um clímax, só privilegia certos tipos de histórias. E nem toda história precisa ser aquela para ser contada. Não precisa ser uma que tem um herói ou que tem uma tragédia. O que acontece se a tragédia é contínua ou se o luto aparece e some e depois aparece de novo, se não é linear? Tipo, existe uma forma de contar essa história, né? Então, para isso, acho que até eu pensei em termos bem similares do que você está descrevendo. Eu pensei mais em tensão e pensei em movimento, mais do que um enredo clássico. E, enquanto as minhas personagens tinham questões para lidar, dava para deixar assim meio que segurando a tensão lá, sem soltar. Eu acho mais assim, de certo modo, justo como representação da vida humana, do dia a dia, dos dramas internos do cotidiano,
ver uma narrativa dessa forma do que de uma forma que exige um final, com um desfecho, com explicação, ou um clímax que é extremamente dramático. Acho que ter uma coisa que é abaixo da superfície, para mim, captura muito mais, sabe, do que é existir, principalmente no mundo moderno, em que, no meu caso, eu estou falando de intimidade digital e uma situação em que, às vezes, os relacionamentos online são mais importantes na vida de alguém do que os pessoalmente. Então, isso fez mais sentido para mim. Demais. E acho que tem, a partir dessa resposta de vocês duas, tem uma coisa que também me chama muita atenção, que é justamente o que vocês estavam tangenciando aí na resposta, que é uma repetição do cotidiano, né? Então, são dias que parece que é o mesmo dia e que as coisas vão acontecendo, e que me lembrou muito o cinema da Chantal Akerman, que eu já tinha comentado com a Aline, que é um cinema que está ali falando de um feminino e que, de repente, alguma coisa rompe nesse cotidiano, né? E eu vi isso muito presente no livro de vocês duas. Como escrever esse cotidiano, sabe? Assim, as cenas que se repetem, essas situações, de um jeito que, às vezes, também é diferente, porque aí, no capítulo seguinte, é outro jeito que esse cotidiano está se dando, mas ele continua sendo um cotidiano, uma rotina, um café da manhã, um Skype, uma conversa com a mãe, uma tentativa de falar, e etc. Então, eu achei muito curioso, né, que esse presente estava tão, assim, presentificado mesmo no livro, sabe? Nas histórias. Pode ir, Bruna. Não, eu ia só dizer que que bom que você mencionou isso. Ela é uma grande referência para mim. E o que eu admiro muito nos filmes dela, principalmente o News from Home e No Home Movie, um deles é só cenas de Nova York nos anos 70 e uma voz de uma filha lendo as cartas que ela recebia da mãe da Bélgica. Mas o que eu achava interessante, eu pensei, por que eu não paro de assistir esse filme em que absolutamente nada acontece? Eu assisti várias vezes. E, para mim, a tensão era criada pelo cumulativo. Se essa coisa acontece, e acontece de novo, e acontece de novo, isso vai acabar como? Vai dar em quê? Isso, para mim, foi muito interessante, ver narrativa dessa forma. A Chantal foi uma cineasta importantíssima para o meu trabalho. Eu já conversei com a Paulinha sobre isso. E uma outra cineasta importante foi a Agnes Varda, que também cuida de sutilezas e desse anticlímax, né? Que a partir de um lugar, de um olhar, assim, de uma observação do cotidiano, ela encontra singularidades, mas sem pressa nenhuma de encontrar e nenhum gesto que possa encobrir a coisa em si por ter encontrado. Porque não é porque se encontrou algo especial que você vai se fazer uma festa em torno disso, né? Ela continua caminhando. Então, acho isso muito bonito nessas duas cineastas. E o cinema foi muito importante para compor esse livro, porque, como eu escrevo agora nesse trabalho em terceira pessoa, eu fiquei me perguntando quem era o narrador e fiquei com a impressão de que o narrador era a pele mais fina que eu já habitei como escritora. Se eu bobeasse, eu caía dentro do texto, então eu queria sempre me resguardar. E eu encontrei no cinema uma região, porque, de certa forma, eu estou filmando essas mulheres, né? Eu fiquei com essa sensação mesmo, né, tátil, de estar ali sem ser vista. E me lembro muito da Agnes Varda falando dos daguerreótipos, né, esse documentário maravilhoso dela, que ela colocava a câmera lá, ela acabou filmando, eu contar rapidamente só para quem não viu o documentário, ela pegou uma rua de comerciantes da onde ela morava e ela filmou essas pessoas que ela convivia todos os dias e ela colocava a câmera no lugar, então um açougue, uma farmácia, uma loja de um pouco de tudo, e ela disse que em algum momento as pessoas se esqueciam que a câmera estava lá. Então eu fiquei com essa impressão, assim, eu fiquei esperando as minhas personagens esquecerem de mim para que elas acontecessem nesse cotidiano. E tem uma fala na pequena coreografia do Adeus que diz: é nas repetições que se instalam os afetos cotidianos. Então, eu acho que isso também foi um norte para escrever isso, porque no meu livro há um trabalho de cuidado enorme, especialmente da avó, da Margarida, tanto com a própria mãe quanto com a neta, e com a filha também, que a gente entrevê esse cuidado que ela tem com a filha. E esse trabalho vai moldando a relação de todas essas mulheres. É um trabalho íntimo, doméstico, repetitivo, mas de acordo com o humor, com a intenção de cada dia, com o que foi vivido em cada dia, esses gestos são ligeiramente
ligeiramente modificados. E num livro que tem uma espécie de transe de rotina, qualquer mudança é perceptível para a leitora atenta e para o leitor atento. E é uma ruptura que pode gerar algum significado, né? Com certeza. E pensando, Aline, no que você comentou, né, brevemente sobre o seu primeiro livro em terceira pessoa, eu acho que você, desde o primeiro livro, tem ali, para quem leu pelo menos algum outro livro da Aline, sabe do que eu estou falando, mas quem ainda não leu, convido a ler, o seu estudo com a palavra, né? Então, como essa palavra se comporta na página, você comentou um pouco, né, desse caldeirão que você faz dos gêneros, né, misturar todos eles, mas queria que você comentasse um pouco sobre como você sente que seu texto evoluiu do primeiro livro para esse e como essa palavra está se comportando nessa página, porque a gente tem algumas outras novidades além do presente e além dessa narração em terceira pessoa. É verdade. Eu acho que o principal foi a minha ilusão primeira, que era de pensar que eu era uma poeta. Quando eu comecei a escrever, eu tive essa ilusão. Eu tive esse desejo, né? Porque eu acho que todo mundo que escreve, em alguma medida, escreve a partir de uma falta e de um sonho. E meu sonho inicial era ser atriz, como isso se desfez. Meu segundo sonho foi ser poeta, isso se desfez. Meu terceiro sonho é isso que eu vivo agora e que é sem nome, em alguma medida. Mas eu vou incorporando os procedimentos, como eu contei para vocês. E a poesia, principalmente a poesia concreta, me ensinou uma coisa importante que, às vezes, os prosadores se esquecem, que a página, a folha, também é linguagem. Mesmo que a gente use de uma forma já pré-estabelecida e faça os parágrafos e escreva uma prosa tradicional, isso não quer dizer que a folha não está lá e que ela não permita uma espécie de respiração. Se a gente for pegar o texto da Annie Ernaux, ela tem um texto sem divisão de capítulos, na maioria, pelo menos nos textos que eu li, mas ela sabe pausar, ela sabe começar e terminar um parágrafo. E quando ela dá um espacinho de uma coisa assim de 3 dedos, aquilo é pura narrativa. Então, a gente tem que aprender a saltar, a gente tem que aprender a condensar, a isolar. E vindo do teatro e tendo essa nostalgia, pegando a palavra emprestada que a Bruna trouxe, da cena, é impossível para mim não visualizar cada página como um instante de palco. Então, mais do que espaço, página é tempo também. E como é que isso molda e empurra a trama, os personagens em direção a alguma coisa que só a leitora e o leitor pode me dizer o que é. Eu sei que está ali, né, como um jogo. Agora, o que eu fui sentindo é que, nesse livro, de repente, a minha frase começou a crescer de dentro para fora, e esse crescimento eu tentei, de certa forma, evitar num primeiro instante por puro susto. Então, eu feria a minha frase com a pontuação. Depois, eu parei de fazer isso e deixei que ela ganhasse fôlego e comecei a escrever no que parecia quase ser parágrafo, mas depois se fragmentava e se tornava uma outra coisa. Eu respeitei o coração do texto, né, para que isso pudesse também chegar para a leitora minimamente intacto. Sim, com certeza. Agora eu queria que eu pedi para vocês separarem uns trechos. Eu queria que a gente fizesse uma breve leitura. Você quer começar, Bruna? Pode ser. Por favor. Só me diz a página que eu acompanho por aqui também. Bom. Eu escolhi um trecho bem curtinho, fica na página 12, e é bem no começo do livro, sobre a filha, assim que ela chega nos Estados Unidos e está tentando descobrir como viver e como ser estrangeira e como ser filha agora à distância. Eu vou só ler. Durante as 2 primeiras semanas no campus, tentei registrar todas as minhas experiências novas num caderno. Pratos que comi pela primeira vez, coisas que nunca tinha visto, expressões que não conhecia, palavras que ainda não conseguia pronunciar. Hegemony, facetious, Worcestershire. Um celeiro vermelho transformado em prédio acadêmico. Copos de café servidos com canudos. Ovinhos azuis num ninho. Um carrapato de cervo, me contaram, subindo na minha perna. Carreguei o caderno no bolso e rabisquei nele sem pudor durante as aulas, refeições, conversas com os amigos, na esperança de que me ajudaria a captar algo daquele lugar. Eu teria uma imagem mais completa do que a conseguia com a câmera. Isso serviria para eu me lembrar daqui mais tarde e também para compartilhar com a minha mãe. Quando finalmente li o caderninho, só continha coisas como: chipmunks não são uma invenção de desenho animado. Não são nem esquilo, nem serelepe, nem caxinguelê. Por que não tem uma palavra em português?
ao lado de uma página inteira que listava árvores coníferas, espruces, cedros, ciprestes, dezenas de tipos de pinheiros. Enfiei o caderno numa gaveta da escrivaninha e nunca mais escrevi nada, decepcionada com o fato de aquilo me parecer insuficiente e, ao mesmo tempo, exaustivo demais. Por um lado, lugar nenhum pode ser reduzido a um catálogo de comidas, plantas e cômodos. Por outro, havia coisas demais para nomear, e tudo precisava de um nome, tudo precisava de uma forma, uma textura, uma cor. Entendi naquele momento que eu nunca conseguiria terminar de contar à minha mãe tudo o que via, que precisaria de tanto tempo para contar quanto para viver. Ainda assim, eu tentei. Contei-lhe como era caminhar pela neblina espessa, enrolar meu pescoço com lã, comer costelas com molho de mel. Você me promete? Ela perguntou. Você me promete que vai voltar inteira? Eu risquei. Lindo. Obrigada. Lindo. Obrigada, Bruna. Que Obrigada. curioso você ler esse trecho. Eu também, ele está marcado aqui no meu livro. Mas eu queria aproveitar essa sua leitura para trazer uma pergunta para você especificamente, que você já tem uma célebre carreira como tradutora, como acadêmica nos Estados Unidos, e você é estrangeira lá, né? E você traz isso para o seu livro de uma maneira muito forte. E você mesma traduziu o seu livro, então eu queria que você comentasse um pouco sobre essa coisa da linguagem, desse vocabulário que você coloca aqui no começo do livro, que vai aparecer também num diálogo com a mãe mais para frente, como que essas línguas se misturam. Enfim, queria te ouvir um pouco. Para mim, assim, nenhum livro sobre relacionamentos pode não ser um livro sobre linguagem, né? Como que as pessoas estão tentando se comunicar umas com as outras. Então, nesse caso, que são duas pessoas morando em países diferentes, em idiomas diferentes, eu tinha que trazer essa questão da tradução, mesmo que eu sabia que ia ficar, olha, a tradutora ela está falando da questão da tradução, mas eu achei que não, se eu evitasse, eu estaria uma omissão enorme no livro. Então, de vez em quando, acontece, a filha fala uma palavra em inglês sem querer e a mãe repara, ou ela fala uma palavra errada, ou alguma coisa assim. Ou ela queria muito poder usar essa palavra que ela não pode. Isso aparece algumas vezes, mas eu acho assim que, de certo modo, porque é um romance de formação, já é um romance sobre se sentir estrangeiro no mundo. Você, de repente, está sozinho, você tem que ser independente, não está mais com seus pais, você tem que se tornar quem você é. Atrela aqui ao fato que ela é estrangeira literalmente e, de repente, a língua parece estranha também, de repente, o corpo parece estranho. Para trazer essa estranheza para o texto, como você estava dizendo, né, a forma tem que caber ao conteúdo. De repente, a escrita estava mudando junto do conteúdo do texto. Então, foi mais ou menos nessa direção que eu fui, mas eu sou estrangeira até hoje, mas o que eu posso dizer é que eu fui tipos diferentes de estrangeira e que mudou muito ao longo do texto, da vida, mas do texto também. E eu, mais ou menos, tentei capturar isso também, sabe? Que a mãe, por exemplo, se descobre estrangeira para si mesma, né? Estranha para si mesma, agora que ela é uma mãe sem filha. E eu estava tentando olhar, mais ou menos, esse problema por vários ângulos. Super. E você pegou num ponto que era a minha próxima pergunta, justamente sobre esse lugar do intraduzível, mas não no sentido do inglês para o português, mas das relações mesmo que se dão nos dois livros, né, que a gente está aqui conversando. Então, eu queria que vocês contassem um pouco sobre o processo das personagens, né? Então, aonde que elas se encontram e aonde que elas nem conseguem se fazer presente ali, né, num sentido de que elas sabem quem elas são e o que elas querem, sabe? Tem um lugar muito interessante que vocês vão explorando de personagem mesmo, que eu acho que é legal as pessoas ouvirem um pouco. Eu fico pensando que, em todos os meus livros anteriores, talvez o trauma e os conflitos estivessem tão de uma forma tão forte na folha, uma ferida tão aberta que não dava tempo nem espaço para cuidar de outras singularidades. Nesse livro, como o que vai acontecendo, como a gente já contou aqui, vai acontecendo por baixo e lentamente, eu tinha espaço para cuidar de certas coisas que eu ainda não tinha vivido, que é essa espécie de universo particular de cada personagem. Então, eu tenho uma bisavó, né, que volta depois de muitos anos para a casa da filha, elas estão muito tempo sem se ver,
E elas são muito diferentes umas das outras, as três são, mas, de toda forma, elas também têm semelhanças, mas tem uma questão do universo particular da Felipa ser um universo religioso católico, enquanto que o universo particular da Margarida, que é a filha dela, é um universo místico, mais artístico, mais aberto. E isso entra em conflito justamente porque a Felipa não aceita um outro tipo de presença no mundo que não seja exatamente a dela. No entanto, são duas senhoras em cenas. Elas já brigaram muito, já tiveram esses conflitos por muito tempo. E agora, o que restou de tudo isso são as diferenças latentes, porque, mesmo com tanta luta, ninguém mudou. A gente continuou sendo quem a gente é, lidando com quem a gente é diante do outro, mas ficou um silêncio, uma espécie de ressentimento, de mágoa, que nunca tinha trabalhado antes em nenhum livro meu, porque os conflitos se davam anteriormente no calor do acontecimento. E esse não, isso já tudo aconteceu, mas ainda reverbera na vida dessas duas mulheres. No caso da Laura, que é a menina do livro, eu sempre trago meninas para os meus livros, ela está numa espécie de... ela está se deslocando pela história com uma velocidade, um ímpeto, uma coragem, um desejo de descoberta que essas duas mulheres já não estão mais nesse mesmo ritmo. Então, é curioso o modo como ela vai tentando encontrar, numa casa tão pequena, que é essa casa onde essas mulheres vivem, um espaço, como Foucault dizia, da heterotopia, um espaço outro que pudesse ser criado e ela pudesse ter qualquer privacidade para descobrir o próprio corpo e os seus desejos num lugar onde parece que o silêncio reina e a mágoa também. Então, são peculiaridades, né, que me interessaram muito na composição do romance. Quer comentar, Bru? Sim, eu estava pensando assim na sua pergunta enquanto a Aline estava falando também e escutando o que você estava dizendo sobre as personagens. Eu acho assim que eu estava mais ou menos tentando entender que ser imigrante é ser tão ilegível, de certo modo, para as pessoas lá, elas não conhecem a sua vida aqui. Para as pessoas aqui, elas não conhecem a sua vida lá. Mas também, nas relações, às vezes, as posições diferentes são muito ilegíveis. Talvez uma filha não sabe bem o que é ser mãe dela, nesse caso, e vice-versa. E as coisas não ditas, às vezes, elas são ditas, só não são ditas numa hora. Às vezes, a gente precisa do romance inteiro para dizer. E eu estava mais ou menos tentando ter essa paciência, sabe? E se eu tenho uma coisa que não está dita, em vez de eu só abandoná-la, segurar lá e ficar 100 páginas com ela e ver se eu conseguia levar em algum lugar. Que bonito isso. Adorei saber. E, Bruna, não consigo ler seu livro sem pensar em tudo que está acontecendo nos Estados Unidos. E você, como imigrante lá, trabalha professora, enfim, acadêmica, etc. O que talvez você espere, não necessariamente espera que seu livro reverbere nas pessoas, mas esse diálogo eu acho super importante, né? A importância das pessoas. Você tem outras personagens, né? As amigas da sua protagonista, elas também são estrangeiras, então tem uma marcação do estrangeirismo ali no seu livro muito forte e, à luz de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, né? Como que você entendeu o seu livro também nesse espaço um pouco mais político e social? Sim, eu vou dizer, ser imigrante é uma coisa horrível. Mas, agora, as coisas que estão acontecendo agora, de certo modo, elas já aconteceram várias vezes, né? E meio que sempre continuam acontecendo. Eu lembro quando eu ainda tinha visto de estudante, cidadãos de certos países foram banidos e vários colegas meus não voltaram no semestre que vem. Cadê fulaninho? Nunca apareceu mais, sabe? E tinha tanto luto, tanta tristeza, assim, no meio das várias alegrias que também tinha e das várias descobertas. E eu estava muito feliz lendo sozinha na maior parte do tempo, mas, de vez em quando, tinha assim, essa angústia. E eu via muito à minha volta, a minha comunidade de colegas, assim, bem angustiada, uma comunidade que estava meio que sofrendo junta. E eu sentia que mais ou menos ninguém sabia que isso estava acontecendo, nem no próprio campus. Os colegas voltavam e ficavam, você foi para onde nas férias de Natal? Eu não fui para canto nenhum, eu fiquei aqui o tempo inteiro.
Eles não sabiam nem que o campus não fecha, não sabia nem que ninguém podia ficar. Tinha essa invisibilidade, sabe? Que ninguém sabia o que a gente estava fazendo. E eu acho assim, tem tanto brasileiro estudando fora, vocês nem sabem. E muitos como eu, bolsistas, e que não podem vir para casa com tanta frequência. E eu acho assim, que é uma realidade que meio que fica meio que ao recanto, assim, ninguém repara muito. Eu queria conversar mais sobre isso. O que é ser brasileiro lá fora? O que é ser brasileiro sozinho, sem outros brasileiros? O que é isso? Isso existe? Mas assim, eu trago poucas respostas para as questões maiores, eu acho, porque não tem muito resposta para isso. Tipo, por exemplo, por que as pessoas são xenofóbicas? Eu não sei te dizer, mas sei que são. E daí eu fui lá e disse que são. Mas, Obrigada. E agora eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no programa como forma de agradecimento. Além disso, você recebe uma assinatura digital da 451 e com ela tem acesso completo a tudo que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters. E também a vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu queria também te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então se você quiser saber mais sobre essa entrevista, os melhores momentos da conversa e outras milongas mais, é só entrar lá na seção de podcasts do site da 451. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa. Aline, eu queria pedir para você ler um trechinho do seu livro, por favor. Me diz a página só, quem tiver com o livro também. É na página 113. Margarida varre a cozinha em silêncio, desviando a vassoura das caixas. O que para Laura, a esta hora da manhã, é um gesto novo. O que a menina não sabe é que a avó não faz isso por causa da sujeira que ela encontra e empurra para o fundo da pá, e sim para buscar uma imagem que possa dar sentido ao peso da presença tão repentina da mãe. Agora que Filipa está ali, de certa forma, Margarida se arrepende de ter ficado tanto tempo sem vê-la. Poderia ter ido visitá-la 1 ou 2 vezes por mês, e então agora teriam se visto sem se assustarem demais com as mudanças que notassem uma na outra. Mas foi Filipa quem partiu quando Margarida mais precisava dela. E mesmo que tivessem se visto, de que adiantaria? Teriam ficado tão quietas quanto estão agora. Antes de comer, Filipa faz uma pequena oração. Tira os óculos e, desde que Margarida se lembra, a mãe faz isso de primeiro agradecer a Deus pela comida, depois tirar os óculos e comer com olhos nus. Laura, que está sentada ao lado da Bisa, olha para as lentes sobre a mesa. São 2 mini pratos cor de âmbar, perfeitos para alimentar menininhas siamesas. Os olhos de Filipa, afundados em camadas de pele, já viram coisas demais. Parecem mansos, mas na verdade são olhos de desassossego. Se para Margarida é perturbador ver a mãe depois de tanto tempo, para Filipa ver a filha parece desimportante, quase impessoal. Se sentia apartada por uma neblina, e ali era apenas outro lugar qualquer. O único onde ela se fixa é na angústia de ter perdido a casa paroquial onde morou. Margarida ainda não teve coragem de encarar a mãe, apenas a entrevê, escuta o ar que sai de seus pulmões. Mesmo assim, percebeu que Filipa está mais magra, os bracinhos manchados por pintas de verão, mas os dedos seguem enormes,
palmas das mãos grandes. Se frequentassem teatros, ela seria um aplauso de 10 em 1. Então Filipa se levanta da mesa e, por algum motivo, se desequilibra. Num gesto automático, Laura segura a bisa no ar. A bengala se estatela no chão, Margarida solta a vassoura. Mãe, tá tudo bem? Com cabelos que parecem de vapor, Filipa se solta dos braços da menina. Diz que não sabe o que lhe deu. Margarida pega a bengala, os óculos. Vamos deitar um pouco, sim? Mas ninguém agradece Laura. Nem parecia que ela tinha feito aquele movimento incrível que, se fosse num jogo, teria lhe dado um troféu. Filipa tosse. Antes de ir para o quarto, olha através da bisneta, de modo tão convincente que Laura corre para se olhar no espelho e conferir se ainda está lá. Muito obrigada pela leitura, Aline. Eu queria aproveitar esse seu trecho e puxar uma outra similaridade que eu percebi nos 2 livros, que é a presença do cenário. O tempo todo você tem uma casa, um quarto, um computador, uma textura de parede. Enfim, isso está muito presente na história de vocês duas, né? Por que era tão importante para vocês que o cenário também fosse um personagem dessas histórias? Eu pensei muito assim, no meu caso, nessa história de que o conteúdo e a forma têm que ir junto. Eu fiquei pensando se esse é um livro sobre estar numa casa nova ou sentir falta de casa. O que é essa casa? O que exatamente que essa pessoa está sentindo falta? Eu acabei lendo muito sobre arquitetura até, e eu acho assim que tem alguma coisa da fisicalidade, de estar num corpo, que para mim era muito interessante, sabe? Talvez eu leia até e traduza muito dessa forma, de que eu estou sentindo no meu corpo como que está acontecendo. E para mim tinha uma estranheza tão nova de estar num ambiente em que eu não reconhecia o chão, eu não reconhecia o teto, eu não reconhecia as paredes. Tudo era feito de um material que para mim não era comum. E mais ou menos só sentar lá naquele espaço e deixar o espaço influenciar o resto da trajetória, o resto do texto nesse sentido. Então, eu fui lá e mostrei mais de uma casa, mais de um ambiente, sempre tentando deixar o personagem muito presente, fisicamente presente. E eu acho também que tem uma forma de controlar. A gente sabe que ficção é praticamente só a gente lidando com o tempo. Quanto tempo passa, pouco, se é muito, se às vezes é anos num parágrafo, às vezes é um momento que dura várias páginas. E a fisicalidade me ajudou muito com isso também. Toda a vida que eu precisava de um tempo entre as duas personagens, eu posso... A questão cinemática, desfocar, ou tirar o zoom, ou voltar... Mas, de repente, elas sempre estão numa sala, elas estão presentes. E essa forma de colocar as personagens sempre num cenário, talvez um pouco até do teatro, da dramaturgia, o Skype, a gente sabe agora que todo mundo vive no Zoom, a gente sabe que tem uma moldura, então é um palco, dá para você sair do palco, dá para você entrar no palco, a gente controla o que a gente mostra na tela. Usar tudo isso que meio que estava já no material, já no conteúdo... me ajudou muito a entregar o conteúdo de forma mais completa. Só um comentário sobre o teu trabalho, Bruna, que eu amei o livro. Gente, leiam Horas Azuis, é um livro belíssimo. Eu achei tão bonito o modo como você lida com a limitação, com amplidão, imensidão, porque a partir desse quadrado onde elas se comunicam, a gente consegue ver tanta coisa, ver o mundo inteiro. Então, isso quer dizer que você realmente abarcou, né, esse espaço pequeno e trouxe uma dimensão assim, inimaginável para a relação das duas. Isso é muito bonito. Assim, no sentido de paisagem, eu acho que esse meu trabalho é o trabalho que eu mais lidei com o espaço.
Eu tenho cuidado muito do espaço interno das personagens, das paisagens interiores, das emoções, dos traumas. E eu sempre fui uma pessoa que ficou muito em casa, uma vida muito regrada. Quando eu fazia teatro, eu era da escola para o teatro, do teatro para a escola, uma coisa assim, com pouco deslocamento para além do previsto. E quando eu comecei a publicar, o que começou a me acontecer foi que eu viajei. Comecei a viajar, de fato, a conhecer cidades do Brasil, conhecer lugares fora do Brasil, comecei a me locomover com muita... isso começou a fazer parte da minha rotina. E eu comecei a reparar mais nos espaços, ter mais repertório de lugar. E isso, de certa forma, depois de muitos anos, porque eu publico já há quase 8 anos, eu acho que isso começou naturalmente a vazar para a minha escrita. E acho que fez muito bem a ela, porque traz para a cena uma visualidade também que me interessa, né? Eu acho que os objetos, os lugares onde as nossas personagens estão, é uma espécie de simbiose com o que a gente está contando. E, às vezes, olhar para fora traz uma dimensão do dentro que, se a gente ficar insistentemente marcando o corpo, a gente não tem. Então, eu adorei trabalhar nessa pequena casa, com grades, num espaço, numa cidade fictícia que chama Belva, que, enfim, para quem for pesquisar, vai entender todo um contexto. A questão da Feira de Antiguidades, que é um espaço onde a Margarida trabalha lendo mãos. Eu sempre frequentei feiras e depois comecei a frequentar pelo mundo, né, na Argentina, no Uruguai, e elas todas têm um lugar de semelhança. Então, eu fiquei muito feliz de poder trabalhar o espaço, me deu muito prazer. Demais. Isso que você comentou do livro da Bruna é muito especial mesmo, porque a tela acaba mostrando até as mudanças de temperatura, a neve, a natureza, também se faz muito presente, mesmo que a gente esteja falando de uma situação ali 2D, né, digamos assim. Mas tem um ponto que eu acho muito importante da gente comentar aqui, eu estou muito curiosa para ouvir vocês, é como essa coisa da geração, né? Então, as duas personagens, acho que a Laura... A Margarida também, mas ela tem ali, né, no seu livro ali especificamente, mas no seu também, Bruna, tem esse conflito de gerações, que é a filha que está fazendo uma coisa escondida da mãe quando ela vai curtir a festinha, e no caso a Laura, quando ela está fazendo algumas experimentações com a amiga dela que ela não conta para ninguém, vira um segredo, e aí você começa a ver essas personagens como pessoas, como indivíduos para além dessa relação mãe-filha, né, ou para além dessa relação avó e neta, enfim, e você tem uma subjetividade muito forte sendo construída ali delas com elas mesmas, né? Então eu queria muito ouvir vocês a respeito desse lugar do que uma geração faz uma coisa que a geração anterior não fez, tem acesso a uma coisa que a geração anterior não teve, né? E como que essas histórias vão sendo contadas de uma perspectiva nova. Acho isso tão interessante, Paulinha, me guiou muito no meu processo, porque a Laura, ela tem uma questão quase de uma atriz. Ela sente isso por ela mesma, não porque alguém disse que ela precisava fazer, mas é uma intuição que ela tem, que para ser amada pela avó, uma menina que foi abandonada pela mãe, tem uma carência crônica, né? Então ela acha que ela precisa performar uma neta ideal para essa avó, que é uma mulher que tem uma vida, e a gente sabe como leitor e leitor, porque é um livro em terceira pessoa, que cuida de várias vozes, então a gente sabe que a Margarida tem um passado, que ela compreenderia tantas coisas que para Laura ela acha que é um absurdo, que é uma loucura o que ela faz, mas que obviamente a Margarida ia compreender e incorporar, mas ela preserva a intimidade dela já e atua uma espécie de neta ideal para Margarida. E isso é uma diversão, né, uma brincadeira, mas também há já uma angústia na Laura, mesmo ela sendo uma criança, de perceber essa dualidade que ela define de uma forma extrema, que é a boazinha, a quietinha, a aluna é muito boa na escola, e também essa outra pessoa que ela sabe que ela é e que parece para ela até mais verdadeira do que essa que ela atua, que é alguém que desabrocha em processo, em relação com as amigas no colégio. Então, há um espaço para que essa outra personagem surja dela mesma, e essa personagem ela está sempre numa dimensão de pátio na escola, porque dentro da escola, enfim, nas aulas,
aulas e toda a dinâmica da escola, isso não pode surgir porque não tem espaço. Mas no pátio, nas correrias, na brincadeira, essa nova Laura surge e isso assombra a menina bastante. Por outro lado, a Margarida também tem coisas que ela não conta para Laura, porque ela imagina que isso possa, de certa forma, trazer um sentido de novidade para a menina e deixar ela curiosa demais pela vida. E a Margarida tem medo que a Laura seja parecida com ela e que também faça coisas que ela fez. E ela quer proteger a menina de quem ela é, da herança que ela possa vir a ter. Então, há tantos segredos que são segredos do cotidiano e a gente que está de fora, na verdade, vê o quanto elas são parecidas. Mas elas não enxergam isso, né? Eu gostei muito disso no seu livro, como uma personagem pode ser várias personagens e não mostrar os outros personagens para o outro na frente deles, né? No meu caso, eu estava tentando usar isso para dramatizar, assim, para criar atenção também, porque eu fiquei pensando, por exemplo, isso de ter acesso, a filha ter mais acesso à educação, à faculdade, do que a mãe, é uma coisa que ia separá-las. E essa distância é o que elas estão tentando lutar contra e para se aproximar sempre. E essa distância se torna uma coisa muito importante no livro, que elas tem toda essa manutenção, puxa e encolhe, e eu tento carregar isso ao longo da história toda. Mas tem outras diferenças também que elas, às vezes, reparam. Tipo, eu não vou dizer isso para minha mãe, mais ou menos parecido com o que você está descrevendo. Eu não vou dizer isso para minha mãe para protegê-la, ou não vou dizer isso para ela, ela não precisa saber dessa parte que não é tão bonita da minha vida. E eu acho só que isso tem a ver com, né, ter vários papéis, é coisa que todos nós fazemos, e nós somos várias pessoas em ambientes e situações diferentes, mas tem uma perda, eu acho, com isso, que eu, pelo menos, senti que a personagem também estava sentindo, que a mãe dela nunca vai poder vê-la por completo, a mãe dela nunca vai saber o que ela estuda da mesma forma que ela sabe, nunca vai saber o que ela está fazendo entre quatro paredes, e tem uma coisa, acho que dá para... É uma perda que você vai ficar acompanhando o tempo todo, um luto que é contínuo, não vai ter fim para ele. Bonito isso, Bruna. E eu queria puxar uma pergunta para você sobre a estrutura do seu livro, que, assim como eu perguntei para a Aline, né, a estrutura do texto, eu queria te ouvir também, porque o seu livro ele tem narrações diferentes, né, e como que isso também corta ali, em determinado momento, a leitura, transporta o leitor para um outro lugar, né? Você sai de uma narração em primeira pessoa, vai para uma narração em terceira. Então, é muito curioso que isso aconteça, né? Por que você decidiu fazer dessa maneira? Como que o texto se apresentou dessa forma para você? Eu acho que eu vou ter que dar uma explicadinha, né? Por grande parte do livro, você pensa que você está lendo só um livro sobre uma filha. E daí depois vão surgindo outras formas de olhar. Eu acho que na verdade, eu pensava isso também quando eu estava escrevendo, que eu escrever sempre de uma perspectiva só, mas é muito bom para mim como leitora quando um livro se revela para mim. Eu penso que é sobre uma coisa e é sobre essa coisa, mas é sobre essa outra coisa aqui também. E eu queria essa surpresa, eu queria que tivesse a corrente que está por baixo da superfície viesse à tona uma hora. E eu queria usar as ferramentas da ficção da melhor forma que eu podia e tudo mais. A melhor coisa para mim de escrever na terceira pessoa e mostrar essas personagens dessa outra forma é que eu podia mostrá-las de formas que elas não conseguem se enxergar. E eu podia, às vezes, até, quem sabe, julgar ou mostrar coisas que são feias sobre elas, que elas jamais, talvez... Elas não diriam uma coisa que não é muito generosa sobre a própria mãe, mas aí na terceira pessoa eu poderia. E mostrar por esse outro lado, dá meio que você virar a curva e ver a história, toda a história. É tipo assim, ver um tapete se alguém que faz bordado, ver o oposto e ver os lados, o ponto, como que estão todos os pontinhos feitos. Mostrar a narrativa dessa forma nova, eu achei que iria... Sendo bem assim honesta, que você iria levar o livro a, de repente, não é mais só uma narrativa pessoal, porque eu vivi certas coisas, não é mais só uma história de uma filha tentando explicar para a mãe dela o que está acontecendo. A gente tem a oportunidade de vê-las com uma certa distância, de forma mais global. Agora, de repente, elas são uma história dentre várias outras histórias como a delas. Eu estava pensando mais nessa perspectiva também, mas a gente sabe que o modo de narrar
revela coisas tão diferentes, porque quem está contando a história é que está selecionando o que é dito. E poder selecionar de forma diferente foi muito interessante para mim. Demais, adorei. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou fazer. Muitos elogios a vocês, duas. Bruna, como você vê a reivindicação de um grupo de tradutores sobre melhores condições de trabalho e reconhecimento editorial? Como eu vejo, nossa, é tanta coisa, eu deveria ter preparado um manifesto. Olha, o tradutor faz um trabalho tão importante, né? É o leitor que está dividindo com todo mundo o que é lido, como eles estão lendo, por que esse livro é bom, o que esse livro tem de interessante para te contar. E é um trabalho tão pouco reconhecido, tão invisível. Eu queria que as pessoas soubessem assim como é essencial para tudo que a gente está fazendo. Toda vida que você for ler um livro traduzido, veja o nome da pessoa que fez e, mesmo que de longe, assim, dê um obrigado, sabe? Eu acho isso muito importante, mas boas condições... É muito fácil falar, mas boas condições de trabalho, mudanças materiais são muito necessárias também. Eu queria muito que tradutores não fossem que nem eu. Uma época, eu trabalhava assim, 14 horas por dia, só para poder sobreviver o mínimo. É muito difícil, né, a gente querer que uma coisa como literatura, que precisa de tanto esmero, tanto cuidado, seja feito assim. Com certeza. Essa é para a Aline. Por que você decidiu deixar a protagonista do Pássaro sem nome? Na verdade, não foi uma decisão, foi uma escuta. Tem uma coisa na minha composição que eu fui descobrindo ao longo do meu trabalho, que tem algo que se impõe para mim. E quanto mais eu escutar o que se impõe, melhor para o texto. Tem uma espécie de sair da frente do trabalho, sabe? Quando a gente começa a escrever, a gente se coloca muito assim nos nossos desejos, o que a gente quer para aquele livro, mas o livro quer coisas para si. E o livro sabe de si mais do que o autor. Então, sair da frente do livro é importante em algum momento. Eu estava numa espera, o modo como eu batizo as minhas personagens é pela revelação. Em algum momento no texto o nome surge para mim, né? No caso das protagonistas da Delicada, surgiram inclusive antes de eu começar a escrever. Elas se apresentaram como figuras muito sólidas e nomeadas em si mesmas e eu obedeci. Agora, no caso do Pássaro, eu estava escrevendo e o que eu tinha pensado para mim é que seria uma mulher que perderia e perderia numa espécie de via crucis, trazendo aqui Clarice Lispector, que é uma grande referência para mim. Ela tem um livro de contos que chama A Via Crucis do Corpo, que foi um livro, inclusive, que eu montei no teatro. Então, tinha um pouco isso, né, de como é que esse sofrimento e esse caminhar pelo que sofre pode moldar uma espécie de identidade. Eu tinha só essa proposição quando eu comecei a escrever. E aí, de repente, eu fui percebendo, já estava bem avançada no texto, e nenhum nome para essa protagonista surgia, nem a sombra de nome, nada. E eu percebi que era mais forte não nomeá-la, porque, dessa forma, a solidão dessa personagem se tornava ainda mais materializada no texto, né? Ninguém chamou essa mulher em nenhum momento para que ela se virasse e atendesse ao seu próprio nome. E também, de certa forma, ela não sendo ninguém, ela pode ser qualquer uma de nós. Isso lidava também com uma convocação pela experiência da perda, que é alguma coisa que, principalmente nós mulheres, passamos muito ao longo da nossa jornada. E uma outra coisa que também esse anonimato era muito político para mim, porque o fato dela ser uma anônima, a gente saber tantas coisas a respeito da vida dela, mas não ter um nome para fechar essa história, é uma violência tão grande que é o que a gente vê no noticiário todos os dias, o modo como a mídia lida com os feminicídios, a gente virar estatística de violência. Então, eu acho que tudo isso me fez, né, decidir ou escutar por esse anonimato dessa mulher. Obrigada. Agora, para a Bruna, ainda não li seu livro, me desculpe, mas parece que vou me identificar com a mãe. Minha filha está indo estudar fora a partir de setembro desse ano. Vou encontrar algum alento ou conselho no seu livro? Seria bem terapêutico. Obrigada, Clarice. Ai, que lindo. Adorei essa pergunta. Eu também me identifico muito com a personagem da mãe. E eu acho que vai ter muito conforto, sim, no livro, sabe? Eu acho que, principalmente, o maior lembrete do livro é que, além de ser mãe, essa mãe também é várias outras coisas. E ela também ocupa esses espaços, tanto quanto os outros. Agora eu tenho uma pergunta para a Aline Bey aqui.
Você acredita que, ao escrever sobre a observação dos outros, conseguimos nos distanciar totalmente da nossa história? Eu acho que não, porque eu trago aqui uma fala de um poeta que eu amo muito, Ocean Vuong. Ele diz que toda a descrição é autobiográfica. Eu acho isso tão bonito. Quando a gente escolhe narrar uma história e não outra, o modo como a gente compõe essa história ou dá passagem para ela, o modo como o entorno se revela, tudo isso é muito da nossa vida, da nossa biografia, da nossa subjetividade, do modo como a nossa inteligência capta certas nuances e não outras. Então, a gente escreve com o limite de ser quem a gente é. Eu tenho uma travessia na literatura até aqui que tem cuidado de um lugar da ficção, que é descolado da minha biografia, mas ainda assim eu não me salvo de coisa alguma, eu me sinto absolutamente revelada no meu texto, e quando eu estou diante da minha leitora, eu acho até uma troca injusta, porque o que elas têm de mim, eu não tenho delas, e eu sempre olho um pouco para baixo, porque é um lugar de revelação. Então, eu acho que escrever, fazer arte, sempre parte dessa coragem. Demais, obrigada. Essa é uma pergunta que acho que serve para vocês duas, né? Boa tarde, meu nome é Ulisses, tenho 16 anos e estou em processo de escrita criativa de um livro de poesia. Esta conversa me gerou uma dúvida. No meio de uma geração inserida numa situação multidigital e sucumbida por telas, e a promessa, como as relações entre mãe e filha, ou mesmo os relacionamentos familiares, podem reverberar em espaços melhores de convivência e saúde mental? Essa é complexa. É complexa, é uma pergunta para a gente pensar como um todo, né? Todo Sim. mundo deve pensar sobre ela. Eu acho que a gente não tem uma resposta única e nem possível. É uma coisa que a gente vai elaborar pela convivência. Mas eu acho que tem uma palavra importante para a gente usar em espaços de intimidade, que é a negociação. Tem certas coisas que a gente vai precisar abrir mão quando a gente está diante do outro e outras que a gente não abre mão. E é a partir desse jogo muito sutil e que é feito muitas vezes pelos gestos, pelo silêncio, pela compreensão mútua, né, do espaço e do outro, que a gente vai negociando lugares de afeto, lugares de silêncio e diálogo. Então, é uma coisa que se faz coletivamente que é super desafiadora mesmo. Todas essas perguntas estão sendo muito difíceis, que estão vindo nesse papel. Eu acho assim, que, mais ou menos, o trabalho dos escritores é documentar todas as mudanças. Né? Eu me sinto praticamente observadora profissional. Eu estou sempre observando o que está acontecendo. E se eu sinto que os relacionamentos à minha volta estão mudando, ou que os meus relacionamentos estão mudando, de repente, isso tem que estar no papel também. É mais ou menos como eu vejo o meu trabalho. Então, às vezes, eu tenho que me lembrar, em vez de ficar lutando contra isso, tipo, não é para mudar, quero que seja do jeito que estava antes, eu tenho que ir com a mudança e deixar me afetar mesmo. Obrigada. Essa é para a Aline. Como o movimento do seu corpo se revela no Delicado? Uma pergunta linda também, que norteia muito o meu trabalho. Eu me lembro aqui da Andrea Del Fuego, essa escritora maravilhosa nossa, contemporânea. A gente estava numa conversa sobre como fica o nosso corpo quando escreve, no sentido do posicionamento diante do computador. Eu escrevo muito em caderno. Há um momento que eu vou para o computador, claro, mas é um momento, talvez, 2 anos depois de eu iniciar o processo. Eu começo com anotações, com escritas que vêm do lugar do erro, da insignificância, do lápis na folha, atravessado pelo cotidiano, e aí daquilo, de repente, começa a se materializar em algum momento no computador. Mas a Andrea falou para mim que ela escreveu A Pediatra com o peito colado na tela, muito próxima do computador, quase como se ela entrasse ali naquele trabalho. Né? E para quem leu A Pediatra sabe que tem uma espécie de voracidade no texto que faz o mesmo com a leitora, que engole e envolve, sem muita escolha da leitora em relação a isso. Então, eu comecei a prestar atenção também no meu corpo, como ele fica. Eu costumo escrever, de fato, muito próxima do meu texto, o rosto muito próximo da folha, numa tentativa de visualizar o que está sendo narrado, porque eu acho que quando a gente consegue visualizar o que a gente está escrevendo, em alguma medida a gente consegue contemplar também os pontos cegos, porque mais do que a escrita, é o universo que aquelas palavras convocam. E aquele universo que vai se materializando na imaginação, ele é tão real e ele precisa da tal da verossimilhança, que daria mais uma mesa de 1h30 a respeito. Mas para conquistar uma espécie de verossimilhança, para conquistar a língua do texto, eu acho que é muito importante a gente estar perto
e, ao mesmo tempo, dar espaço para que aquilo possa crescer e a gente possa visualizar aquele universo e perceber se estamos sendo coerentes com a nossa própria criação. Que lindo. Eu aproveito para puxar uma pergunta para a Bruna sobre o seu processo de escrita, como ele se dá, como você já era tradutora antes, né? Como que fica essa relação com a palavra? Você escreveu seu livro em inglês primeiro e depois em português. Como que também rola esse momento ali de uma tradução, não só a tradução como ofício, mas a tradução da Bruna nessas duas formas de linguagem, né? Eu adoro ouvir o processo de todos os escritores, estou sempre lendo os livros, os diários e tudo mais. Mas uma coisa que eu vou dizer antes de eu falar do meu é que não é prescritivo, sabe? Eu pensava, se tal pessoa escreve desse jeito, eu tenho que fazer igual, eu tenho que escrever todo dia, eu tenho que começar a minha manhã de tal forma. E, na verdade, a gente tem que descobrir como o nosso corpo funciona, como que o seu corpo quer escrever. E eu tive que encontrar essa resposta para mim de forma bem pessoal. E o jeito que funciona para mim é que vai vir uma frase, vai ficar na minha cabeça e ela vai ficar bolando lá por bem muito tempo. E tem alguma coisa na linguagem que vai me pegar, alguma palavra que me interessa, e eu vou puxando esse fio. E acaba aparecendo de várias formas no texto. Porque eu estava escrevendo em inglês, às vezes era alguma coisa da língua inglesa, alguma particularidade do idioma ou do jeito das pessoas falarem, que estava me interessando. E eu não estava sentada sempre, eu ia dar uma volta, ia caminhar, eu estava pensando nessa frase, e daí eu sentava, voltava e sentava e escrevia. Mas aí, quando eu sentava por muito tempo. Eu escrevo, eu preciso assim, de um foco total. Fico ali o dia todo, não como, não bebo água, estou só olhando. E eu usava, para eu mais ou menos saber quanto tempo estava passando, mas eu não ficar olhando para o relógio e nem ficar na internet, eu usava umas velas. Eu ainda uso, não sei porque eu estou falando no passado, mas para esse livro eu tinha uma vela que era tipo assim, de 6 horas. Então, quando ela terminava de queimar, eu sabia que eu tinha acabado a sessão e daí eu podia ir embora. Mas era uma forma de trazer uma certa intimidade para a minha escrivaninha. O fato que tinha ali uma vela, um silêncio, era muito diferente dos meus outros trabalhos, em que eu estava na frente do computador respondendo e-mail. Era só uma forma, um ritual, talvez até superficial, mas era um ritual que me fazia mudar de papel. Agora eu estou com esse outro tipo de foco. É outra velocidade. Não estou na velocidade da internet, eu estou na velocidade dessa chama derretendo essa cera aqui. Uau, que lindo! E fala muito sobre, né, muito o tempo presente, né, na sua história também. Muito interessante. E pensando num âmbito da tradução um pouco para além, né, do português para o inglês, enfim, mas passando essa pergunta, estendendo essa pergunta também para a Aline, que vai ter os seus livros traduzidos para o cinema. De alguma forma, já teve traduzido para o teatro. Como que vocês enxergam essa relação também desse corpo da palavra que se transforma à medida que depende da plataforma onde ela está, né? Então, os seus textos foram publicados em veículos importantes, né, nos Estados Unidos. Isso já muda. Você ter um corpo de um livro é uma coisa, você ter o texto na internet ou num jornal é outra, você ter o seu texto numa peça de teatro. Enfim, como que vocês lidam com essas diferenças, né, da palavra de acordo com a plataforma onde ela está? Pensando aqui naquele trabalho da Helena Ferrante, Frantumalha, que ela fala, é um compilado de entrevistas que ela deu, enfim, textos, cartas, trocas de e-mail entre os editores e ela, em que ela diz que há sempre 3 livros. O livro que a autora achou que escreveu, o livro que a leitora achou que leu, e o livro que fica pairando e nunca é alcançado. Então, quando você fala da tradução para o cinema, já há uma tradução na leitura, porque quando a gente participa de clube de leitura, que é uma experiência que eu recomendo fortemente, eu já aproveito para agradecer todos os clubes de leitura, não sei se há mediadores de clubes de leitura aqui, mas vocês têm um papel fundamental na nossa atividade literária, sempre teve, cada vez mais. Na minha vida, particularmente, profundamente, como autora, eu não estaria aqui nessa feira hoje, se não fossem todos os clubes de leitura que eu já participei, tudo que vocês já fizeram pelos meus livros também, particularmente. Então, as experiências de clubes de leitura, você tem uma perspectiva do seu próprio livro que você sai transtornada, porque o livro que você escreveu não aparece na boca e nos olhos de ninguém.
E cada pessoa que te conta o que leu não bate com o que a outra, mesmo que se diga superficialmente, é uma história sobre isso, sobre aquilo. O que a pessoa traz de subjetividade de experiência, eu sempre volto e falo, mas aonde que eu não vi tudo isso? Que maravilha que eu não estou vendo nada disso, né? E que está lá, de certa medida. O livro ele dá a volta no autor. Ele ultrapassa o autor, e isso é muito bonito. Então, sempre é uma tradução, né? Então, eu ainda não vi o meu livro, nenhum deles, no cinema. Já vi sendo dançado e já vi sendo atuado. E é uma experiência maravilhosa de uma espécie de dar um passo para fora do que se fez, né? E saber perder o que se fez. Saber que o que a gente escreveu não é nosso, é do mundo. Às vezes, talvez por eu ser tradutora, assim, eu confio muito no livro como livro, sabe? Não importa tanto, às vezes, o que o escritor está pensando. Mas o que eu digo para mim mesma é que o livro sabe muito mais do que a escritora que está escrevendo. O livro sabe o que está fazendo, tem sua própria lógica, que nem você estava falando, de ouvir os personagens, e eu meio que confio nisso, que o livro está comunicando coisas que eu posso não saber, mas também não interessa. Demais. E para a gente encerrar essa mesa tão linda, eu queria pedir para vocês lerem mais um trechinho dos respectivos livros. Laura passa a toalha entre os dedos do pé. As covinhas nas costas são as mesmas de Glória, Margarida pensa. E a menina pergunta, coçando os olhos, que horas são. Quando deixam o banheiro, Laura pisa lentamente um passo depois do outro, para mostrar o quanto isso a torna, não sei, com sorte, especial. Entram no quarto, com a toalha na boca. Laura espera a avó lhe estender o mundo do modo como ela o conhecia e, no mesmo gesto, por cima do gesto, pelos anos, Margarida lhe entrega o pijama. Ao ver a cabeça de Laura no fundo do tecido, aperta aquele corpinho contra o dela. Raspa uma sombra no travesseiro, um muco qualquer no tecido, para em seguida ajeitar o lençol, e Laura se deita na cama que divide com a avó. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Amém. Antes de deslizar para o sono, Laura vislumbra uma nudez luminosa. Vó, ela chama, parece que irá esquecê-la no momento em que Margarida deixar o quarto. Laura ainda não sabe que se tornará cada vez mais um corpo que atravessa a porta em direção ao seu próprio desaparecimento. Um corpo que, à luz das atividades do dia, será maturado e completo, e por isso muito mais visível que o dela de criança, com veios e amplitudes, pintas e a bunda perturbadoramente plana. Mas eram os seios o seu maior assombro. Ter seios mudaria tudo. Vó, Laura ainda chama e escuta, lá do fundo aquoso do que já é um sonho. Dorme, querida. Você, Bruno. Agora eu vou ter que seguir essa. Então, tá. Eu prometi que voltaria para casa em breve. Não se preocupe. Estava economizando dinheiro e poderia até tirar um semestre sabático, se ela precisasse de mim. Se ela começasse a se sentir sozinha ou ficasse doente de novo. Voltaríamos a conversar pessoalmente, sem interrupções. Eu poderia levar lembrancinhas. Poderíamos nos abraçar. Mas eu gosto daqui, eu disse. Um pedacinho de mim queria poder ficar aqui para sempre. Tenho aprendido todo tipo de coisas. Como os astronautas não conseguem chorar no espaço, como uma cobra de 2 cabeças briga consigo mesma por comida, como cidades fantasmas em toda a América tiveram a madeira de suas construções reaproveitada, como personagens em romances se apaixonam e abandonam seus amores, e se apaixonam e abandonam tudo de novo. Estou me tornando uma pessoa melhor. Não é tudo em vão, eu juro. Quando eu terminei de falar, vi que a ligação havia congelado de novo.
Eu não tinha certeza do quanto do meu discurso efusivo ela tinha ouvido. Desliguei e liguei para ela de novo, e aguardei pacientemente a resposta. Quando ela atendeu, sua câmera parecia não estar mais funcionando. Em vez do rosto da minha mãe, tudo o que eu vi era uma auréola branca reluzindo contra o fundo preto, o símbolo de que algo ainda estava carregando. Você nunca me disse quando vai voltar para casa, ela disse. Logo, eu espero. Falei mais perto do microfone. Estou economizando dinheiro. O que você disse? Ela perguntou. Sua voz está tão longe, parece que você está falando de dentro de uma lata. Logo. Que lindo. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, a escuta, as perguntas, a calma. Queria agradecer à Feira do Livro por esse encontro maravilhoso entre a Aline e a Bruna e pela honra de poder mediar essa mesa. Obrigada, gente. Obrigada, Paula. Obrigada a você. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Cristiane Gonçalves dos Reis, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Elisa von Handel, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Gustavo Senechal, Irene de Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Lorena Grise, Lucimar Carvalho, Luísa Franco, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Márcia Cristina Fraguas, Mário Rick Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Samuel Valim Bolonha, Tiago Barreto, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldin, Vladimir Mucuri Cardoso. É isso aí, chegamos ao final deste episódio do 451 MHz. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.